Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o nobre deputado Alderney Avelino já fez aqui todos os comentários, mas eu acredito que o que é importante ser levado ao conhecimento da população é um fato que o governo apresentou originalmente uma meta que o governo teria um superávit, ou seja, ele teria em caixa 66,32 bilhões de reais. É isso, deputado? Bom, isto aí foi a proposta do governo. O governo não tem nenhum compromisso em tentar buscar essa meta. Alguma. Ele simplesmente continuou fazendo as concessões, continuou liberando dinheiro barato para os campeões que financiaram a campanha da presidente da República, continuou fazendo vista grossa todos os desmandos praticados dentro da estrutura de governo, não fez aquilo que havia prometido, que seria o corte na estrutura do Estado, não fez a demissão prometida de 3 mil funcionários, comissionados, não fez nada. E, além do mais, ela utilizou toda a peça orçamentária para montar um grande estelionato que foi o praticado na eleição de 2014. Ou seja, ela agora quer, exatamente com esse PL 15, esse PL 5, algo inimaginável. Eu, sinceramente, eu tenho alguns anos aqui de mandato. A previsão é de oscilar, veja bem, é de ter um déficit, ou seja, ter um déficit ao invés de ser 51,8 bilhões, inicialmente seria uma meta de superávit, 66. Agora a previsão é de um déficit de 51, podendo chegar a 119 bilhões de reais. Quer dizer, alguém já viu algo parecido? Então, tudo aquilo que ela praticou de pedalada, que ela se beneficiou do ponto de vista eleitoral, que ela usou da boa-fé da população brasileira, que ela usou de um dinheiro indevido porque ela não pode usar dinheiro daqueles órgãos que ela controla, ou seja, a presidente da República é controladora do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES. De repente, isto agora foi incluído no orçamento, de acordo com esse projeto de lei, o PLN 5, para que o déficit possa chegar a 119,8 bilhões de reais. Então, eu pergunto, para que vale a peça orçamentária? Para que vale o projeto de lei, então, que o governo prevê inicialmente um superávit, e quando chega no mês de agosto, setembro, aí ele encaminha um outro projeto dizendo o seguinte, olha, tudo aquilo que eu disse, não acreditem naquilo, aquilo é uma piada, ou seja, eu simplesmente usei aquilo para enganar, mas, na verdade, eu já sabia que eu ia para um déficit que oscila agora, podendo chegar a 120 bilhões de reais. E aí, ela inclui as pedaladas e, além do mais, ela já trata de um assunto que sequer nós votamos, ou seja, a autorização para a venda e as licitações das usinas hidrelétricas. Já está aqui. Quer dizer, é algo que sequer foi ainda tratado pelo Congresso Nacional, tá certo? E já está aqui incluído como sendo uma fonte em torno de 11,05 bilhões de reais aos leilões das usinas hidrelétricas. Então, dentro dessa linha de raciocínio, é muito preocupante, tá certo? Depois do trabalho feito pelo Tribunal de Contas da União, nós queremos aqui agora achar uma saída legal para aquilo que foi praticado anteriormente e que teve um benefício direto, que foi exatamente o quê? O resultado das eleições. Esse aqui é o ponto que aqui está sendo tratado apenas com números, mas, na verdade, o grande estelionato eleitoral está sendo, nesta hora aqui, jogado para debaixo do tapete, está sendo tratado como se fosse algo que realmente não foi possível de atender, como se não tivesse o intuito, tá certo, eleitoreiro de se manter no poder
e desrespeitar as regras que ela deveria ter contingenciado em 2014, quando sabia muito bem que não teria como e nem condições de cumprir o orçamento. Não fez, utilizou exatamente de uma maneira de burlar a lei de responsabilidade fiscal, incorreu no crime de responsabilidade e agora a Comissão Mista do Orçamento quer achar um jeitinho para poder dar uma versão de que isso aí será exatamente incluído no que se chama-se déficit, que podendo ter uma previsão que oscila de 50 a 120 bilhões de reais. Aos colegas que também são assíduos frequentadores da Comissão Mista, eu pergunto, será que já existiu uma peça orçamentária em algum país do mundo? Faria talvez alguma exceção aos países da África. Será que existe alguma peça orçamentária em que sai de uma previsão de superávit de 66 e conclui o ano numa possibilidade de um déficit de 120 bilhões de reais? Então, é algo que mostra que não tem a menor... É um país que a peça orçamentária é fictícia. Mande em qualquer país da Europa um presidente da República alterar €1 numa peça orçamentária. Peça orçamentária é impositiva. Com €1 que ele alterar, ele é destituído da função dele. Então, é lógico que isso aqui é nada mais do que, além de uma peça ser desrespeitada, ela ainda quer usar agora a lei, ela quer usar agora a Comissão Mista do Orçamento para buscar um argumento para se explicar da pedalada fiscal, incluindo isto agora como previsível no orçamento de 2015. Ora, é um absurdo que nós estamos vendo. Eu não acredito que a maioria dos deputados vão aprovar, nem senadores, um projeto como esse, que vem exatamente o quê? Tentar legalizar algo que é inadmissível e muito menos difícil da sociedade brasileira explicar. Fica muito fácil. O cidadão diz o seguinte, tudo bem, eu tenho uma previsão de ter um lucro de R$10 mil, eu agora vou ter um prejuízo exatamente de R$30 mil, e o que eu tinha que pagar eu não vou pagar mais, tudo bem? É isso que o governo deseja. Ele não pode ser protestado, ele não pode ser punido, ele não pode ser penalizado e nem muito menos entrar na lista aí de maus pagadores. O governo deseja exatamente isso, que o Congresso Nacional convalide aquilo que realmente é impraticável, inaceitável e inadmissível. Nós não podemos caminhar para isso, senhor presidente. Eu encerro agradecendo a Vossa Excelência a inclusão do tempo da liderança e dizendo ao mesmo tempo que a indignação com essa peça orçamentária vai comprometer em muito a credibilidade caso a comissão aprove uma deformidade, uma iatrogenia desproporcional jamais vista numa peça orçamentária no país. Muito obrigado.